Olá, meu nome é Thiago e eu tava pensando esses dias, eu tava vendo alguma coisa sobre evolução e aí me veio uma ideia interessante que na verdade acho que é uma resultado de um monte de ideias que eu vi por aí e agora eu já não lembro de onde veio cada uma. Eu não lembro nem se essa ideia que eu vou apresentar aqui, se eu já vi ela exatamente assim. Então, se não sei se eu tô plagiando alguém, se é, eu não sei. Mas, porque eu vejo muito em vários lugares, só que eu conectei de uma forma, é aquele negócio da criatividade ser uma combinação, né? Você pega duas coisas que já existem, combina numa coisa nova. Tá vendo coisa sobre evolução, né? Tô sempre vendo, né, evolução, principalmente relacionada à psicologia, psicologia evolucionista, mas biologia também, né? Eu já vi muita coisa sobre biologia e evolução é um fato básico e central para a biologia e para a psicologia também. Daí, na evolução das espécies ou na adaptação das espécies, a gente tem variação e seleção, né? Variação e seleção de características. Então, por exemplo, né, um lagarto numa floresta, numa mata, um lagarto verde, numa mata verde, tem boas chances de sobrevivência. Né? Ele se adaptou bem ali, consegue ele comer, os predadores não veem ele direito, sobrevive e reproduz, aquela característica vai passando para frente. Então ela é selecionada. Então existe uma variação, tem lagarto verde, vermelho, preto, marrom, e o ambiente selecionou uma pressão seletiva para o verdinho, naquele contexto. É um exemplo qualquer. Estou inventando agora. Só que aí você tem, por exemplo, condições, condições que não privilegiam o lagartinho verde. Então, se a floresta pegar fogo, ficar tudo queimado, fica marrom, sei lá, cinza, o lagartinho se destaca, fica mais visível para predador. Até, por exemplo, se ele se escondia, ficava debaixo de árvore, não tem árvore mais, sei lá, o gavião pode pegar, fica muito mais exposto e vulnerável. Se ele vai para um ambiente todo branco, sei lá, para neve, além das questões de ele não estar adaptado para neve, para muitas outras coisas, muitas características, e a cor dele, pensando só nessa característica, é uma desvantagem também. Então vê que como uma característica que a gente pode dizer, define, é um lagarto verde, define ele. Se ele pensasse sobre ele mesmo, se ele tivesse autoconsciência, ele pensaria, eu sou um lagartinho verde, da hora. Mas aí, ele, naquele contexto, ele tá arrasando, tá se dando muito bem. Se muda o contexto e ele não muda, aí ele se ferrou. Então a minha ideia é que isso também é aplicável a comportamento, a mundo humano e social. Então, por exemplo, vamos usar essa analogia do lagartinho. Você tem uma condição, uma situação que você tem que, sei lá, você vai fazer uma faculdade, você vai começar um trabalho, alguma coisa assim, e você tem que interagir com pessoas, falar com pessoas. Só que você é muito tímido, você se vê como muito tímido. Então, a timidez para você é o verde do lagarto. Você se vê como muito tímido. E aquilo ali, às vezes não é um problema para você, você tá em casa, não é um problema para você, mas aquilo ali quando o ambiente muda e te pede, te pressiona, aquilo vira um problema, né? Pode virar um problema. Infelizmente, para os tímidos, o nosso mundo não é tão vantajoso para eles. Privilegia o oposto, né? A extroversão, não é o oposto, mas a abertura, com mais comunicação, enfim, pelo menos no nosso país. Então o contexto mudou. E o que é interessante? O mais interessante disso aqui tudo é que a timidez ela é uma característica, mas ela não como é que eu digo isso? Para ser bem claro. Ela pode ser uma visão que a gente tem de si mesmo que se cristalizou. Lógico que a timidez, falando de modo geral, tem a ver com comportamento, com ansiedade, medo de julgamento, tudo isso. Mas assim, na cabeça da pessoa tímida, ela pode ter pensado assim: eu sou tímido. A minha vida me mostrou que eu sou tímido. Eu fico nervoso quando vou falar com as pessoas, eu tenho medo. As pessoas falam, você é muito quietinho e tudo mais. Então a vida para essa pessoa disse, você é tímida. E ela pegou esse rótulo e falou, agora eu sou o lagarto verde. Então, agora a minha característica é ser verde.
Porém, a gente vê que, assim, não é um problema moral ser tímido, mas é um problema de adaptação. Então, se você precisa de se adaptar a certos contextos, isso dificulta. A questão é que você não precisa ser sempre a mesma pessoa, né? Então, se você tem a consciência disso, isso te muda, te permite muito mais mudança. Porque tem outra coisa que é interessante, que é quando eu sou tímido e quando eu fico muito na minha cabeça, eu fico assim, não, eu sou tímido, eu sou tímido. A pessoa vem falar comigo, não, eu sou tímido, eu sou tímido. Ah, tem que falar com o chefe, não, eu sou tímido. Isso é um rótulo, tem a ver com o aprendizado da minha vida, mas pode ser que ele me limita tanto à minha própria cabeça e a mim mesmo, e a timidez tem a autorreferência exagerada, que eu perco sensibilidade ao contexto. Então, assim, eu não vejo bem o contexto dizendo o oposto, ou dizendo que eu posso mudar, ou que é bom mudar, ou que eu consigo mudar. Eu não vejo. É como o lagartinho verde tá na boa, aí, sei lá, queima a floresta toda, e ele continua pensando, não, eu sou lagartinho verde, e não tem jeito, ninguém vai me pegar. Ele tá insensível ao contexto. Só que ele consegue ver, é possível, o tímido também, se ele olhar mais para o mundo e prestar mais atenção e não se agarrar a essa característica, consegue ver mais o mundo e consegue se mudar em relação a isso. É como um camaleão. Um camaleão pode ser verde. O ambiente muda de cor, ou ele vai para outro ambiente com outra cor, ele muda de cor. Se adapta a um novo ambiente. Outro ambiente, muda de cor. Então é um lagarto diferenciado. E a gente é, assim, um lagarto diferenciado. Que a timidez pode ser um rótulo, mas pode não ser. Então a gente toma como se fosse uma característica do lagartinho verde, que não tem outra opção. Tem um lagartinho que não tem jeito. Ele é verde e ele não consegue fazer nada. Foi a genética dele que deixou ele daquele jeito. Ele não sabe se pintar, ele não sabe fazer nada. A gente sabe. A gente consegue se pintar, a gente consegue mudar de diversas formas. Só que para isso a gente precisa também atenção ao contexto. Então, se o contexto me pede para eu não ser tímido, tem várias alternativas. Por exemplo, agir como uma pessoa que não é tímida e eu consigo alterar, inclusive, minhas relações e isso alterar minha timidez de verdade. Essa é uma técnica para lidar com timidez, que é você agir como se não fosse tímido. Porque aí você vai lidando com o ambiente e depois você vai percebendo, eu consigo não ser tímido. E aí com isso você vai mudando o seu rótulo na sua cabeça. Você vai mudando a sua cor. Você vai pensar, não sou um lagartinho verde, sou um camaleão. Eu posso mudar, eu sou sensível ao contexto, eu consigo ver o contexto que eu preciso fazer, consigo me adaptar, consigo agir diferente. E aí a gente tem esses elementos de variação e seleção. Quer dizer que se eu consigo variar mais meu comportamento, meus pensamentos, minha flexibilidade psicológica também, eu consigo me adaptar melhor a diferentes contextos. E muitas vezes o mundo pede isso. Ou sempre pede e às vezes a gente pode sofrer demais se a gente não tenta fazer isso, sabe? Não estou dizendo para você ser passivo e fazer tudo que o mundo pede, mas quando você vê que precisa, quando você quer, você pode perceber. Aí que eu consigo mudar de cor aqui. Aqui eu não quero, tô bem, vou ficar do jeito que eu sou. Ali não, ali vai ser bom mudar. Então é a possibilidade que é mais importante, não é você ter que fazer ou não. Eu não tô dizendo que você tem que fazer, você tem que se adaptar ou não. É você ter a possibilidade, você conseguir enxergar isso e conseguir mudar na prática mesmo isso. Então, essa é uma ideia que eu estou desenvolvendo. Eu fui desenvolvendo aqui também, que eu pensei, vou anotar isso aqui, vai ser interessante. Aí eu anotei os tópicos, essa conexão. Achei interessante. E sim, resume muita coisa muita coisa da psicologia, né? Com a analogia lá da biologia, mas tem algo parecido quando a gente fala em comportamento humano também. Como eu falei aqui no exemplo da timidez, né, de uma técnica muito prática, existem muitas ferramentas, estratégias e técnicas, formas bem práticas de você mudar comportamento, mudar suas relações, mudar a forma de pensar. Não só a abstração psicológica de
mudar, flexibilizar o pensamento, mas formas bem concretas. De, por exemplo, o que eu faço nessa situação? Como eu me adapto? E tem um monte de formas de você se desenvolver dessa forma, se desenvolver nesse sentido. Eu tenho um livro sobre isso, que é Psicologia Prática. Tem um monte, mais de 100 técnicas para você mudar. Várias são sobre ansiedade social, que eu estou chamando aqui popularmente de timidez, né? Tem as suas diferenças, mas para fins práticos a gente pode considerar a mesma questão. E podem te ajudar pra caramba, como essa que eu te falei, de você agir como se não fosse tímido. Lá eu explico também o princípio que está por trás, por que funciona, né? Não só te dou a técnica sem sentido, mas eu te explico o que funciona. Pode te ajudar pra caramba. Vou deixar o link aí embaixo, então espero que te ajude. Depois você me conta também se você testou, que eu coloquei lá, e como é que foi, e a gente vai conversando. Um abraço.